Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mayara. Oi pessoal, eu sou o Murilo. E nós somos os Doutores Geeks. Exatamente. E hoje, nesse episódio, nós vamos falar sobre Marvel! Sim, e a gente vai trazer algumas curiosidades pra vocês sobre a história da indústria maravilhosa que a gente conhece hoje. Muita coisa bacana a gente vai falar por aqui. Sim, então, roda a vinheta! Então, gente, bora lá começar esse episódio falando sobre a Marvel. Marvel, que é a empresa que a gente conhece agora por esse nome, não teve sempre esse nome. Lá na década de 30 ela se chamava por outro, só começou a ser chamada de Marvel na década de 60, né, Murilo? Exatamente. E hoje a gente conhece a Marvel, né, essa grande empresa que todo mundo conhece, milionária, bilionária, com muitos filmes, com muito sucesso, muito dinheiro. Muitas séries. Muitas séries, mas nem sempre foi assim, né? A começar que nos anos 90, não sei se vocês vão saber disso ou vão lembrar, mas a Marvel nos anos 90 ela estava numa crise horrível, assim, financeira. Ela estava falindo muito ruim mesmo, sabe? De uma forma que eles decidiram, para poder salvar a empresa, fazer um leilão dos direitos cinematográficos. Tanto que foi nessa época que a Fox comprou os direitos dos X-Men, do Demolidor e do Quarteto Fantástico. E a Sony comprou os direitos do universo do Homem-Aranha, né, que está aí até hoje, super endinheirada. E várias outras empresas compraram também. A Universal comprou os direitos do Incrível Hulk, a New Line Cinema comprou os direitos do Blade e por aí foi. Vale lembrar também que naquela época não era tão comum fazer filmes sobre super-heróis, então por isso que foi essa demanda de super-heróis para um lado, para o outro, porque não era tão comum. Até então os únicos sucessos de filme assim, de super-herói eram da DC. Acho que todo mundo lembra dos filmes do Superman com Christopher Reeves. E tem os filmes do Batman, né, com o Michael Keaton, né, dirigido pelo Tim Burton. Acho que os grandes sucessos foram esses, aí depois não teve mais nenhum outro grande sucesso assim, de super-herói no cinema. Só em 2000, quando a Fox decidiu fazer o X-Men, que fez um sucesso muito bom, mas quando a Sony fez o primeiro filme do Homem-Aranha, que bombou com tudo mesmo, sabe? Se o X-Men fez um grande sucesso, virou uma bola de neve, porque no Homem-Aranha fez um sucesso maior ainda, então a Marvel pôde finalmente declarar que não estava mais falindo, porque estava começando a respirar mais aliviado. Pois é, e foi justamente com o lançamento no início dos anos 2000 de X-Men e de Homem-Aranha que os heróis voltaram com tudo, né? Devido ao sucesso estrondoso deles, teve esse boom, que começaram a serem feitos vários outros filmes de super-heróis, né? Teve o Incrível Hulk do diretor Ang Lee, aí teve o Quarteto Fantástico, tiveram 2 filmes do Quarteto Fantástico pela Fox, que depois, mais tarde, teve um reboot, né? Mas aí, em 2008, a Marvel, em 2008 não, um pouquinho antes na verdade, né? Para 2005, 2006, a Marvel ela começou a juntar os pauzinhos e começou a ver quais os personagens que as outras empresas de cinema não tinham comprado os direitos cinematográficos, né? Porque a Marvel disponibilizou, eu estou leiloando aqui esses personagens, vocês podem comprar o que vocês quiserem. Mas ninguém comprou. Então a Marvel viu que ninguém tinha comprado e decidiu fazer alguma coisa. E por sorte, as outras produtoras não compraram? Não compraram Homem de Ferro, não compraram Capitão América, não compraram Thor, né? Não compraram nenhum desses e deu para encaixar perfeitamente a ideia dos Vingadores. E foi aí que, mais ou menos em 2006 e 2007, começaram as filmagens do primeiro Homem de Ferro. E aí teve toda aquela sequência, né, das fases da Marvel, da saga do infinito que todo mundo conhece hoje. Pois é, a gente sabe que a Marvel, essa grandiosa Marvel, tem essa história incrível, tem um grande legado, que tem muitos filmes de muito sucesso, mas nem só de bons filmes vive a Marvel, né? Mesmo durante todo esse período de criatividade imensa, a Marvel algumas vezes chegou a falhar terrivelmente. O Incrível Hulk de 2008. A gente sabe que a Marvel voltou com tudo fazer seus filmes de 2008 com o primeiro Homem de Ferro, mas logo em seguida começou com isso aqui. Assim, eu como brasileiro, eu me sinto bastante ofendido com esse filme aqui, de verdade. Porque, primeiro,
Não, bacana a ideia de que eles estão no Rio de Janeiro, eles vêm para o Rio de Janeiro, filmam aqui na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, mostram um pouquinho das coisas e tal, como é que funciona. Mas não tem ator brasileiro no Brasil? Por que eles não chamaram atores brasileiros? Porque tem vários personagens brasileiros, mas eles falam com um sotaque horrível. É um sotaque horrível que não tem nem graça de ver. A única aparição de algum artista, ator, atriz brasileiro que aparece no filme, que eu achei bem legal mesmo, mas ainda assim não foi tão legal assim, foi a da atriz Débora Nascimento. Mas no filme aqui ela tem uma participação pequena, não chega nem a falar nada na verdade. Eu acho que a única cena que ela aparece é uma cena que o Bruce Banner tá fugindo lá do pessoal que tá atrás dele e ele acaba passando pela janela dela e ela, tipo, ela tá de toalha trocando de roupa, então ela só aparece assim: o que você tá fazendo aqui? E essa é a única fala que ela tem no filme. Mas é uma tristeza muito grande eles estarem no Brasil e não pegarem atores brasileiros de verdade. Eles pegam atores de outros países pra falar um português muito mal feito que nem dá pra entender. A gente tem também o mais recente de 2017, que é Thor Ragnarok. Tá, que a gente encontra em Era de Ultron, a gente encontra uma referência a esse filme, que Era de Ultron é um filme de 2015. Quando o Thor é enfeitiçado pela Feiticeira Escarlate, no primeiro encontro que eles têm com a feiticeira, Thor tem uma visão de Asgard sendo totalmente destruída. Ok, mas eu acredito que o desenvolvimento do personagem Thor não foi tão bom, porque a gente vê ele com outra faceta, com uma faceta mais cômica, que a gente não tá muito acostumado a ver nos primeiros 2 filmes ou até mesmo nos Vingadores. Então, seguindo essa linha de Thor Ragnarok, eu vou citar também o último Thor, Amor e Trovão, que foi... não foi. E o personagem também com aquelas pegadas cômicas que às vezes foi fora de hora. Parecia muitas vezes o roteiro muito improvisado. Parece que não tinha falas, que ele só chegou e falou o que ele queria. Recentemente, Chris Hemsworth concorda comigo. Acha que o Thor tá meio bobalhão também. Podem pesquisar também. Mas tá mesmo, tá mesmo. E sobre as séries da Marvel, a gente vê vários lançamentos. Temos Loki, segunda temporada vem aí, segunda temporada de What If, segunda temporada também de outras séries. Também, muita coisa pela frente. muita Vem coisa, novas né? Também, né? Invasão Secreta. Mas você sabe, Murilo, qual foi a primeira série da Marvel? Essa eu sei, mas será que eles sabem? Sim. A primeira série da Marvel foi Agente da S.H.I.E.L.D., lá em 2013. Feita pela ABC, não foi nem Disney Plus, que nem tinha na época, e nem Netflix também, foi da ABC. Foi televisão mesmo. E os acontecimentos de Agente da S.H.I.E.L.D. de primeira temporada, que teve 6 temporadas, terminou em 2020, contou com Phil Coulson, que vocês conhecem do filme, ele retorna pra série e monta uma equipe dada pelo Fury, né? A gente vê ele com essa equipe. E a gente nota também que ele aparece também outras vezes, né? Como... Sim, é porque, na verdade, o Phil Coulson, ele surge, a primeira vez que ele aparece, na primeira fase da Marvel. Ele aparece no primeiro filme do Homem de Ferro. Ele tá lá desde o começo. Sim, os acontecimentos dessa primeira temporada é depois do primeiro filme dos Vingadores. Que quando o Phil Coulson morre, acontecem várias coisas, o porquê que ele voltou, como que ele voltou. E também foi a primeira ideia da Marvel de conectar dos filmes para a série, né? Aí foi um piloto ali, um test drive para ver se dava certo e a gente sabe que super deu. E ainda falando do Phil Coulson, o Phil Coulson é um exemplo perfeito de um personagem que não nasceu nos quadrinhos. Ele nasceu nos filmes. A primeira aparição do personagem Phil Coulson mesmo foi no primeiro Homem de Ferro. Ele não veio dos quadrinhos. Esse é mais um exemplo de um personagem que não veio dos quadrinhos e foi pro audiovisual. Ele veio do audiovisual e foi pros quadrinhos. A gente já falou sobre isso em outro episódio, né? Pois é, e a gente tá falando tanto aqui das primeiras 3 fases da Marvel, né? Que tem tanta coisa bacana, tem umas coisinhas ruins também, mas tem muita coisa mais bacana, né, do que ruim. Que a gente não tá falando muito dessas últimas produções do pós-Ultimato, né? Mas, sei lá, o que achar? O que você acha desses últimos tempos? Depois da Saga do Infinito, né, que fechou aquele ciclo, a Marvel ficou bem em aberto para novos personagens e também para novas histórias. E a gente não tem certeza se as histórias que eles estão contando agora podem ter um começo, meio e fim tão fechadinho como aconteceu nas
Nos filmes passados, né, e séries passadas, a gente vê que encerrou agora Guardiões da Galáxia maravilhosamente bem. Super bem. Foi um desfecho muito bom, fiquei super satisfeita. Vemos também um desfecho também de Homem-Formiga, que terminou em aberto para futuros personagens aparecer. A gente vê agora também que em Wakanda Forever, o filme, apareceu o personagem da Riri Williams, que é a Coração de Ferro. A gente vê que ela deu um start ali e a gente sabe que vai ter uma série dela e que as gravações já foram terminadas. Foram concluídas e a gente não sabe quando vai lançar. A gente pesquisou sobre isso e disseram que vai estrear entre setembro e dezembro, mas ninguém da Marvel falou mais sobre isso. Mas é esse ano aí. Então tem muitas coisas em aberto aí, muita coisa pra gente assistir, muita coisa pra ver. Então, você tá animado, Murilo? Eu tô animado, porque assim, essas últimas duas fases, que tem muita coisa estranha acontecendo ao mesmo tempo, ela teve muita bagunça, mas também teve umas coisas legais também. Eu tô animada e com medo. Eu gostei muito, eu acho que todo mundo gostou. Eu pirei muito quando eu vi esse último filme do Homem-Aranha. O último filme do Homem-Aranha que os três aranhas se encontram. Acho que ninguém esperava isso. O Tobey Maguire, o Andrew Garfield e o Tom Holland, todo mundo junto em cena. A gente esperava assim, mas a gente acreditava que era impossível. A gente tava meio assim... Eu esperava. Porque até então não tinha tido um multiverso do Homem-Aranha ainda, um aranha-verso, né? Agora que eles estão começando a explorar essa ideia, né? Então, gente, a gente vai encerrando por aqui este episódio dedicado à Marvel. Chegamos aqui nesse momento da despedida, né? Mas o que vocês acharam do episódio de hoje? A gente falou muita coisa que vocês não sabiam. Vocês querem ouvir mais coisa mais pra frente? Comenta, fala o que vocês querem. Vocês podem dar opiniões, sugestões, críticas, também coisas que vocês saibam da Marvel. Pode colocar tudo aqui embaixo, tá? Curta e compartilhe bastante com todo mundo que você conhece. Tchau, gente. Até próximo sábado com um novo episódio, tá? Tchau. Tchau, tchau.